Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. De novo nós temos a alegria de nos encontrar para saborear a palavra de Deus, que não é dada somente para mim, não é dada somente para você, mas que é a palavra de Deus dada à igreja e que nós, como a igreja, precisamos nos ajudar mutuamente para chegar à compreensão do que o Senhor quer nos dizer com a sua palavra. De fato, se nós pensarmos cada palavra da Sagrada Escritura, nós temos um tesouro imenso. E esse tesouro imenso, se bastaria uma só palavra para nos converter, para nos salvar, imagine toda a riqueza que nós temos com essa palavra. Uma diferença fundamental que nós temos entre o nosso conceito de Sagradas Escrituras e aquele conceito do Alcorão é que o Alcorão é entendido por Mohammed, como um texto que Deus dita para ele e ele somente escreve. E para nós, tem sempre a compreensão que a palavra de Deus é escrita por um autor principal, que é o Senhor, mas um autor secundário, que ele coloca o seu estilo, a sua personalidade, a sua grandeza e os seus limites também. Sim, limites, porque saibam que alguns textos das Sagradas Escrituras têm um autor muito mais preparado, que é o exemplo, o livro do profeta Isaías, que é um príncipe. Então, um homem preparado, um homem que é feito de uma cultura toda própria. E temos alguns textos que são muito grossos, que são de uma língua muito pobre. Por exemplo, o profeta Amós. Então, mesmo os evangelhos, nós temos essa diferença entre um autor e outro. Mas é sempre a palavra de Deus que respeita o autor secundário, que respeita o caráter, o temperamento e o estilo de cada um. Ora, caríssimos, hoje nós temos mais uma daquelas antífonas de aclamação que começa com a admiração, a interjeição que é usada em todas essas antífonas desses dias. Recordo que, já lhes dizia isso, as antífonas que aparecem na novena do Natal, a única novena litúrgica da igreja, formam de trás para frente no texto latino um acróstico que diz assim, erocras, ou seja, amanhã virei. Então, que é a promessa do Senhor, que por isso a comunidade cristã primitiva clamava, Maranata, vem Senhor Jesus. E é este o nosso clamor como povo de Deus no tempo do Advento. Nos preparamos para recordar que ele já veio uma vez, há 2000 anos atrás, mas para alimentar a nossa esperança de que ele virá na sua glória em uma segunda vez, que este é o segundo pulmão, o segundo dado deste tempo do Advento. Ora, nós hoje encontramos na primeira leitura uma narração do livro de Samuel. A mãe de Samuel, Ana, ela vai até o templo, está ali chorando. Ela não tem um filho. E então ela pede a Eli, o sacerdote, que interceda por ela. E de fato depois esse filho vai nascer. O salmo responsorial de hoje é a resposta de Ana a esta graça. Meu coração exultou no Senhor Salvador. Mas o que é muito interessante nessa história é a conclusão, que é o desfecho de hoje. Então, Ana, logo que desmamou, levou consigo Samuel à casa do Senhor. Então, Ana volta para casa, recebe uma graça. Então, quando Samuel tem 2, 3 anos, Ana desmama o seu filho e vai até o santuário de Silo. E pega consigo um novilho de 3 anos, 3 arrobas de farinha e um odre de vinho. Então, chama muito a atenção a disponibilidade desta mulher. Porque, veja, ela tem um filho. E tantas vezes as pessoas fazem promessas que depois têm dificuldade de cumprir quando alcançam uma graça. Mas ela vai cumprir o que prometera ao Senhor. Imagine o que é para uma mãe levar para longe de si um filho que tem 2, 3 anos. A mãe, com a amamentação, vai criando uma ligação simbiótica com o filho. Então, o desmamar um filho é desmamá-la também, mas não somente isso, ela vai até o templo para oferecer esse filho. E ali, então, ela não somente leva o filho, mas leva uma mulher pobre, um novilho de 3 anos, 3 arrobas de farinha e um odre de vinho. E ali, então,
esse menino que era ainda uma criança. Então eles oferecem os dons ao Senhor. E Ana vai dizer: ouve, meu Senhor, por tua vida. Eu sou a mulher que esteve aqui orando ao Senhor na tua presença, do sacerdote. Eis o menino por quem eu pedi, e o Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor ouviu a sua súplica e ela agora o que faz? Leva para o Senhor o filho, para dar ao Senhor o filho que ela recebeu, que não é propriedade dela, que é uma ilusão dos pais pensar que os filhos são a sua propriedade. Não, ela o leva para dar ao Senhor. E Samuel vai ser o grande do Antigo Testamento, o grande profeta, a figura determinante da história da salvação. Imagine se Ana não tivesse tido essa grandeza. Claro que Deus encontraria o caminho para fazer chegar até nós a sua graça, mas a história seria a história da salvação, perderia uma figura determinante que é Samuel. Portanto, eu também o ofereço ao Senhor. Eu ofereço o meu filho ao Senhor. Sabe que muitas vezes eu penso que a crise de vocação que nós temos é porque em nossas famílias se tem a incapacidade de oferecer ao Senhor os próprios filhos, a fim de que só a Ele sirva, só ao Senhor sirva em todos os dias da sua vida. E adoraram o Senhor. Essa mulher que tinha tanto para pensar assim, Deus tem um débito comigo, ela tem o coração cheio de gratidão e vai ali para cumprir aquilo que prometera ao Senhor. É importante esta leitura nesses últimos dias antes do Natal, porque no Natal, quem é que oferece o seu filho? É Deus mesmo. É o Pai que oferece o seu filho enviando para ser um de nós, para entrar na nossa história, na nossa natureza, para nos santificar por dentro. Ana fez tanto, mas o Pai fez muito mais por amor à nossa humanidade. Hoje, a aclamação ao Evangelho tem a aclamação assim: ó Rei e Senhor das nações, e pedra angular da igreja, vinde salvar a mulher e o homem que um dia formastes do barro. O que nós temos para merecer tão grande amor? Formados que somos do barro, Deus vem para nos salvar. E isso é o amor de Deus para conosco, não é mérito. Mas nós, nessa aclamação, reconhecemos agora que Ele que está chegando é Rei e Senhor das nações, é o Senhor prometido. Então, nós continuamos hoje pelo terceiro dia a sequência do Evangelho, aquele da visitação. Depois das palavras de Isabel, Maria vai responder com uma oração que é um grande hino de louvor. Um hino de louvor muito parecido com aquele que nós escutamos da boca de Ana na primeira leitura. Nós, na liturgia de hoje, encontramos duas mulheres que foram alcançadas pela misericórdia de Deus. Todas duas receberam um filho. Ana recebeu Samuel. Maria recebeu um presente ainda maior, Jesus. E todas duas, a um momento, darão o seu filho de volta ao Senhor. Ana, de um modo mais simples, no templo. E Maria, através da morte, da paixão e morte desse filho, para chegar à ressurreição. Mas o hino de Maria, a primeira parte, ele contempla o que Deus fez por ela, mas depois se abre a uma dimensão universal de salvação. Chama a vossa atenção que o centro deste hino, o Magnífica, está nos 7 verbos usados no passado, que estão quase no final do texto. Ele mostrou a força do seu braço. O braço de Deus se manifesta poderoso na história da salvação quando ele faz ver a sua misericórdia. Depois, outros 6 gestos. Dispersou os soberbos de coração. Quem são os soberbos de coração? Aqueles que se opõem ao projeto de Deus. Então são dispersados porque não se unem ao Deus Salvador. E então continua. Vejam que aquilo que vem em sequência não é uma promessa de vingança da parte de Deus para com os pecadores, mas que a pessoa que peca, a pessoa que opta contra Deus, essa pessoa não precisa de um castigo de Deus para sofrer as consequências. O próprio distanciar-se de Deus já é um castigo.
Então, chega um momento que essas pessoas vão ver que tudo aquilo que acreditaram não valeu a pena. Por isso, derruba do trono os poderosos e eleva os humildes. Os poderosos são aqueles que se opõem a Deus, que pensam poder criar uma vida, uma felicidade sem a presença de Deus, que tudo aquilo que acontece roubam para si. E os humildes são aqueles que, como Maria, chamada de serva do Senhor, se apresenta assim, são aqueles que sabem que somente em Deus podem ter força para percorrer esta vida. E tudo aquilo que fazem, tudo aquilo que têm, não pertencem a si, mas pertencem a Deus. Encheu de bens os famintos. Então, na história da salvação, corriqueiramente nós vemos isso. Mas se nós pensarmos, por exemplo, aquilo que vai acontecer nos evangelhos, quando Jesus olha para a multidão e tem misericórdia, como ovelhas sem pastor, eles têm fome. Despediu os ricos de mãos vazias. Então, aqueles ricos são aqueles que confiaram na própria força e que em algum momento também experimentam que, ainda que tenham muitos bens dessa terra, mas que tudo isso nada conta em relação à grandeza de Deus. Quantas vezes no meu ministério eu encontrei pessoas que investiram a sua vida, os seus sonhos, seus projetos e riqueza deste mundo e depois terminam profundamente desiludidas, que percebem que gastaram as energias em vão. E por fim, socorreu Israel, seu servo. Socorreu o povo de Israel como? Enviando deste povo o Salvador para todos os povos. Mesmo que Jesus vai dizer, e é verdade, que ele veio primeiramente para salvar a Israel, mas é a partir do encontro de Jesus com pessoas que não eram de Israel, que ele vai reconhecer que não encontrou em Israel tamanha fé, que nós vemos que o anúncio do reino vai se abrindo para todos os povos. Irmãos caríssimos, Ana e Maria foram tocadas pela misericórdia de Deus, doaram algo importante de si, mas se deixaram transformar por um Deus que se faz próximo, que se faz vizinho. E é este Deus que a liturgia de hoje chama de Rei e Senhor das Nações, que nós estamos esperando com o mistério do Natal, a festa que tanto falou ao coração do nosso Pai São Francisco. Oremos. Ó Deus de misericórdia, vendo o ser humano entregue à morte, quiseste salvá-lo pela vinda do vosso Filho. Fazei que, ao proclamar humildemente o mistério da encarnação, entremos em comunhão com o Redentor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.